Olá, bom dia a todos. Nós somos do grupo 5 e hoje nós vamos apresentar um caso clínico referente a uma hanseníase atípica. Este grupo é composto pela Maria Luísa Nunes, Paula Emília, Raíssa, Melissa e por mim, Paulo. Então a gente começa apresentando os dados do paciente e a história da doença atual. O paciente era um homem de 42 anos de idade, brasileiro. Ele chega ao hospital. Uma queixa principal é uma perda de peso acompanhada de febre. Ele foi admitido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Uberlândia devido a uma síndrome de emagrecimento, febre de origem desconhecida. Apresentava também hiporexia, asteria e suores noturnos. Também relatou uma piora do seu quadro clínico durante o último mês, ao ponto de ficar acamado. E, por fim, acrescentou que está com edemas da região dos joelhos e na pele, também uma descamação e uma fraqueza bilateral dos membros inferiores. Um ano antes dessa internação, ele complementa que sentiu uma piora durante a atividade física e 5 meses depois ele começou a se queixar de parestesia e relatou uma sensação de queimação dos joelhos aos pés. Não relatou condições crônicas ou histórico médico significativo e nega o uso de quaisquer medicamentos, drogas, álcool, tabaco. E por fim, a última informação muito importante foi que sua mãe e seu irmão foram diagnosticados com hanseníase um ano antes dele apresentar esses sintomas. Olá, meu nome é Raíssa e eu vou apresentar o exame físico deste caso. Ao exame físico, então, observou-se uma perda ponderal significativa, aproximadamente 25 quilos nos últimos 5 meses, além de hepatosplenomegalia e linfadenopatia, que foram confirmadas depois por exame de imagem. Do ponto de vista neurológico, então, o paciente ele apresentava hipoestesia tátil e dolorosa, associada a espessamento bilateral de nervos periféricos. Observou-se também a incapacidade de realizar a flexão completa nos dedos e presença de dactilite. Apesar desses achados, os reflexos ossotendíneos, a coordenação motora e as funções dos nervos cranianos encontravam-se bem preservados. Ao exame dermatológico, então, evidencia-se infiltração cutânea difusa, acometendo principalmente a face, as mãos, os pés e as orelhas, além da presença de pequenos lepromas em membros inferiores, especialmente em região posterior de coxas e pernas. De forma geral, então, a associação de sintomas sistêmicos, alterações dermatológicas e comprometimento de nervos periféricos sugere uma doença crônica com possível etiologia infecciosa, especialmente, então, considerando o contexto epidemiológico do paciente. Esses achados direcionam a investigação para doenças que cursam com acometimento cutâneo e neurológico, cujo diagnóstico será, então, melhor definido a partir dos exames, que minha amiga Paula irá falar a seguir. Baseados nos sintomas apresentados pelo paciente, foram realizados tanto exames gerais quanto de LCR para investigar a febre de origem indeterminada, a síndrome consuntiva e a neuropatia. Se fizeram exames para HIV, VDRL, hepatites e tuberculose, e todos resultaram negativos. A eletroforese de proteínas normal e as tomografias sem sinais de câncer ajudaram a descartar doenças linfoproliferativas. O hemograma revelou uma anemia grave com hemoglobina de 6,5 gramas sobre decilitro e outros testes mostraram marcadores inflamatórios elevados, como o VHS 69 mm por hora e a proteína C reativa com 5,28 mg sobre decilitro. Também foi detectada uma deficiência severa de vitamina D. No caso deste paciente, o diagnóstico de hanseníase virchoviana foi confirmado por exames que detectaram diretamente a bactéria ou a resposta imune a ela. Primeiro, a biópsia de medula óssea foi um diferencial crucial, revelando a presença de Mycobacterium leprae, formado globis, o que é uma característica que distingue a Mycobacterium leprae de outras micobactérias. A baciloscopia, que mostrou um índice médio de 4,16, confirmando a alta carga bacteriana. E o QPSR,
que detectou o DNA do Mycobacterium leprae tanto no esfregaço dérmico quanto na biópsia de pele, com altas cargas de cópias por grama. A sorologia anti-PGL1 foi positivo com um índice de 2,38, indicando uma resposta imunológica específica à infecção pelo bacilo da Mycobacterium leprae. Assim, o tratamento escolhido para esse paciente foi um esquema alternativo à poliquimioterapia padrão para evitar o agravamento da condição clínica dele. O tratamento consistiu em uma dose mensal supervisionada de rifampicina 600 mg, ofloxacina de 400 mg e minocyclina de 100 mg, e uma dose diária autoadministrada de ofloxacina 400 mg e minocyclina 100 mg. Esse tratamento foi escolhido para evitar o uso da dapsona, dado que o paciente apresentava uma anemia grave e a dapsona pode causar ou piorar quadros de anemia, colocando a vida do paciente em risco. Olá, meu nome é Melissa e eu vou falar sobre os possíveis diagnósticos clínicos baseados no quadro que o paciente apresentou inicialmente, que incluiu hiporexia, sudorese noturna, asteníase, síndrome consumptiva e febre de origem desconhecida. Esses sintomas são chamados sintomas constitucionais e eles são bem inespecíficos e compartilhados por diversas doenças graves. É importante também pontuar que a hanseníase é considerada uma das grandes imitadoras da medicina. Isso significa que ela possui apresentações clínicas diversas e que podem mimetizar outras doenças. Dessa forma, os possíveis diagnósticos clínicos para esse paciente provavelmente seriam a tuberculose, que compartilha a hiporexia, a sudorese noturna, a asteníase e a síndrome consumptiva, sem falar também que a tuberculose é uma infecção crônica também causada por uma micobactéria. Outra possibilidade diagnóstica seria o linfoma, que compartilha também a sudorese noturna, síndrome consumptiva, febre de origem desconhecida e, por fim, poderia também ser feito um diagnóstico errado, né, de HIV, que compartilha sudorese noturna, asteníase, síndrome consumptiva, febre de origem desconhecida. É importante falar, porém, que essas hipóteses diagnósticas provavelmente seriam descartadas pela anamnese, pois o paciente falou que havia histórico epidemiológico de hanseníase na família, e também pelo exame físico, que constatou alterações neurológicas. Olá, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou fazer a discussão acerca do diagnóstico laboratorial e do tratamento desse caso clínico. Em relação ao diagnóstico da hanseníase, é importante destacar que ele é principalmente clínico, no qual deve ser feita uma avaliação minuciosa, com exame físico detalhado das lesões cutâneas e dos nervos periféricos. No entanto, em situações atípicas, exames complementares tornam-se bastante necessários. Nesse caso apresentado, foi realizada uma avaliação neurológica simplificada, que evidenciou o grau de incapacidade física, como a presença da dactilite. Entretanto, não foi relatada a avaliação da acuidade visual, que é fundamental para determinar a extensão do comprometimento neural. Nesse contexto, seria indicado também o score de olhos, mãos e pés, que permite mensurar de forma mais completa o grau de dano neural. A baciloscopia positiva foi um achado importante, caracterizando o paciente como multibacilar. Ainda assim, é importante ressaltar que o resultado negativo não exclui o diagnóstico de hanseníase, já que esse exame ele depende muito da técnica e da experiência do profissional, podendo haver, assim, alguns falsos negativos. Além disso, os exames sorológicos eles não devem ser utilizados de forma isolada, pois ele pode apresentar positividades em indivíduos saudáveis e negatividades em casos paucibacilares. Por outro lado, apresentar alta sensibilidade nos casos multibacilares, que é o caso do nosso paciente desse caso clínico. Na histopatologia, por meio da biópsia, foram encontrados granulomas. Embora esse exame não seja obrigatório pela OMS, ele pode ser útil também em casos duvidosos e para ajudar ali na conduta terapêutica. A ultrassonografia de nervos periféricos também contribuiu para o diagnóstico, evidenciando um espessamento neural que corresponde ao segundo sinal cardinal da hanseníase.
A eletroneuromiografia foi outro exame relevante. Foram observados achados como assimetria sensorial, neuropatia axonal motora com retardo focal de condução, comprometimento dos nervos unares e tibial, além dos sinais de hiperemia intraneural e espessamento neural. Mas, de forma geral, os exames solicitados eles foram bem indicados, eles ajudaram bastante na confirmação do diagnóstico. Só que, por outro lado, faltou uma avaliação mais completa da parte oftalmológica, já que não foi mencionada a acuidade visual e nem foi falado sobre o score olhos, mãos e pés. No próximo slide a gente consegue ver um formulário da avaliação neurológica simplificada e tudo que é avaliado nesse exame. Com relação ao tratamento, a abordagem ela foi adequada. O manejo da hanseníase ele deve ser mais integral, ambulatorial, contemplando não apenas o tratamento medicamentoso, mas também um suporte físico, psicológico e social ao paciente, que não foi relatado nesse caso clínico. Mas a poliquimioterapia ela é recomendada pela OMS, ela apresenta altas taxas de cura, de até 98%, e baixa na recidiva. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigada!